Nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto é esse, né? O texto de Hebreus é o clássico texto que fala sobre a fé. Mas eu quero ficar só com o versículo, o último versículo desse texto que nós lemos, que é o versículo 5, que fala sobre Enoque. Enoque é um homem distinto na Bíblia, porque ele gozou de o privilégio de não passar pela morte. E eu falava hoje com o pessoal lá que está se preparando para o batismo, que a morte talvez seja a maior ameaça que o ser humano enfrenta. O medo da morte, o que acontece depois da morte, o porquê da morte. E esse homem, Enoque, o texto diz que ele foi levado para os céus sem passar pela morte. E havia uma razão para isso. O texto fala duas vezes. O versículo 2 fala que pela fé, pessoas em tempos passados, eles obtiveram a aprovação de Deus. Então isso é uma coisa importante. A aprovação de Deus está relacionado com a nossa fé em ação. E esse homem, além dele se relacionar com Deus, o texto diz que ele foi levado porque ele foi reconhecido como alguém que agradava a Deus. Então, essa relação de Enoque com Deus, eu acho que tem muita coisa a nos ensinar. Então, portanto, o tema hoje é esse: andando em comunhão com Deus, andando de forma que agrada a Deus. E quando a gente fala em morte, se você perguntar para qualquer pessoa se ela deseja ir para o céu, invariavelmente todas as pessoas que a gente perguntar, fizer essa pergunta, a resposta vai ser a mesma. É claro, a pessoa quer ir para o céu. Mesmo aqueles que não têm nenhum conhecimento da teologia bíblica do que é os céus. Bom, eu quero ir para o céu, porque a pessoa sabe, o céu nos atrai. O céu tem algumas características que atraem a nossa atenção. Então, se mesmo que a pessoa não conheça nada de teologia, não leia a Bíblia, é consenso na mente e no coração das pessoas que o céu é o lugar onde está Deus. O céu é a morada de Deus. É lá que está o trono de Deus, é de lá que Deus governa, é de lá que Deus decide todas as coisas, que Ele governa o universo. Então, o céu é esse lugar. O céu também é um lugar real, é um lugar para onde nós vamos, é um lugar chamado físico, né? Uma dimensão física e espiritual. E a Bíblia diz que aqueles que vão para o céu, eles terão lá no céu um corpo glorificado, um corpo transformado. O céu também é um lugar de comunhão, é um lugar de paz, é um lugar de gozo, porque é estar na presença real de Deus. Hoje, desde os tempos bíblicos, né? Desde o pecado, na verdade, desde a queda, ninguém pode encarar a Deus, ninguém pode ver Deus face a face. Mas no céu isso será possível, porque lá no céu a presença de Deus é real. E quem chegar lá vai estar livre de qualquer barreira, principalmente do pecado, mas de qualquer barreira que o impeça de olhar, de ver a Deus, como os impedimentos que nós enfrentamos aqui nessa experiência terrena. Principalmente no céu haverá a ausência do mal. Então as pessoas desejam para o céu para experimentar esse descanso, essa paz e essa ausência do mal, porque lá cessará toda ação do pecado, do inimigo, toda tentação, toda dor, todo choro, a morte não existirá, o cansaço físico não existirá, o cansaço emocional, o desgaste emocional, essas coisas não existirão no céu. E principalmente porque o céu, repito, muitas pessoas não sabem, não conhecem esse aspecto teológico, mas o céu representa o fim da culpa. Estar no céu significa estar livre de qualquer lembrança que atormente o seu coração e a sua mente por causa dos erros, por causa dos pecados cometidos. Então é óbvio que quem não quer estar no lugar desse? Qualquer pessoa que você perguntar, repito, o prostituto, a prostituta, o adúltero, o mentiroso, o beberrão, os desviados, os viciados, todas as pessoas querem ir para o céu. Inclusive os crentes, mesmo aqueles mais distraídos na sua vida espiritual, mesmo aqueles cujo testemunho não é um testemunho tão verdadeiro assim, tão firmado assim, pelo menos fora, né, das quatro paredes da igreja, porque um testemunho aqui, né, em família, no nosso domingo à noite, até que não é difícil, mas andar com Deus, andar em comunhão com Deus e agradar a Deus lá fora, já é um desafio um pouco maior. O fato é que essa natureza dos céus, as promessas, né, que a palavra de Deus nos tem, nos dá, nos oferece sobre os céus, nos dá então esse desejo, né, esta vontade de chegar lá.
Porém, o caminho para se chegar no céu é o caminho via esta comunhão com Deus. E é por isso que, infelizmente, muitas pessoas, mesmo que desejem o céu, mesmo que sonhem com o céu, jamais estarão lá. Isso parece uma coisa terrível, e é. Eu acho que a pior coisa para um ser humano é achar que ele vai para o céu e descobrir que ele não vai para o céu. Por quê? Se não houver uma mudança de mente, se não houver uma transformação de caráter, de pensamento e de atitudes, muitas pessoas jamais chegarão ao céu. Porque o próprio Jesus disse que a ida para o céu tem um caminho, tem uma porta, e ele diz muito claramente que a gente deve entrar por essa porta. E ele fala, essa porta é uma porta estreita, mas entre por ela, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que andam por ele, ou que entram por esta porta e andam por este caminho. Então veja que Jesus foi claro. E ele continua dizendo, a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ele. Então não é um engano, não é uma novidade que muitas pessoas seguem enganados por um caminho largo, por uma porta larga, por um caminho espaçoso, achando que estão indo para os céus. Mas Jesus disse, este caminho, essas facilidades, esta porta larga, este caminho amplo, não leva ao céu, leva à perdição. Mas o caminho estreito, a porta apertada, o caminho santo, é o caminho do Senhor, é o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Então, isto posto, e também relembrando que Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, nós podemos concluir que aqueles que estão lá, aqueles que chegaram no céu, nenhuma das almas que foram redimidas dos seus pecados, e já estão no gozo do Senhor, chegaram lá por outra forma. Não existe outra forma, não existe outro caminho. A inteligência artificial não vai criar esse caminho. A ciência não vai descobrir uma forma, embora eles tentem, né, por exemplo, torear a morte, o envelhecimento, muitas coisas a ciência tem tentado fazer. Mas o caminho para o céu é unicamente, exclusivamente através de Jesus e através da comunhão com Ele. Então eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre isso. Como andar em comunhão, a importância disso e como desenvolver uma vida que não nos engane na nossa chegada, né? No nosso destino final. Eu costumo dizer que nós vivemos uma geração complicada. Eu não vou falar de novo aqui da geração Nutella, mas nós vivemos uma geração, espiritualmente falando, de cristãos, que eles pensam na glória, eles gostam da ideia da glória, eles gostam do céu, mas eles não pensam na cruz. Então, quando a gente fala via Jesus, via comunhão com Ele, não tem salvação sem passar pelo Calvário. Não há salvação sem entender, sem amar, sem desejar a cruz de Cristo. Nós vivemos uma geração que luta demais pela felicidade, pela realização, mas ela não tem disposição para lutar pela sua santidade. E é necessário santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vivemos uma geração de pessoas que gostam, buscam e desejam experiências espirituais. Isso é maravilhoso, eu falei agora, vamos deixar o Espírito Santo soprar, deixa queimar lenha, quanto mais fogo, mais pecado está sendo queimado. Então a presença do Espírito Santo é algo que nós devemos desejar, mas a gente observa uma geração que deseja isso, mas que não busca o Espírito Santo. Então como é que você vai receber o Espírito Santo se você não busca Ele? Se você não se submete a Ele? Nós vivemos uma geração que quer ser consolado, e como nós precisamos de consolo, mas não quer ouvir a verdade. Então o consolo não é a mão na minha cabeça, nas minhas costas, dizendo, olha, você não merece isso, você não devia estar passando por isso. Talvez, ou às vezes nós precisamos ouvir uma verdade que dói, e ela vai nos consolar muito mais do que ouvir uma mentira que nos afaga, uma mentira, um engano que nos mantém no caminho errado, na postura errada. Existe uma geração que espera e deseja uma colheita farta, mas não quer se dedicar ao cultivo. É o trabalho, é diário, é todo dia. Quem trabalha na roça sabe disso, não é você só plantar e deixar lá. Daqui uns dias eu venho aqui, colho, não, é trabalho, é carpir, é cultivar, é molhar, é cuidar das pragas, e vai demorar para se obter o fruto, para se colher o fruto.
é trabalho árduo. E existem muitas pessoas que declaram seguir a Cristo, porém não demonstram nenhuma renúncia. Então essas coisas são incompatíveis. Se é para o céu que nós estamos indo, se é para o céu que nós queremos ir, nós precisamos ter mudança de atitude. E é por isso que eu digo que muitas pessoas que vivem nessa toada, que vivem nesse estilo de vida, não vão chegar lá. E eu resumo tudo isso em: somos uma geração que quer o céu, mas que rejeita o caminho. É impossível. Se você não seguir pelo caminho, por Jesus, pela renúncia, pela humilhação, pela confissão de pecados, pelo serviço a Deus, pela dedicação ao reino de Deus, jamais nós chegaremos ao céu. Então, repito, talvez você esteja pensando, isso é uma palavra pesada, e realmente é, mas é uma verdade. E Jesus quer nos ensinar, o Senhor quer nos ensinar nessa noite, qual é o caminho, quais são as atitudes que nós devemos preservar e quais são as atitudes que nós devemos mudar. E a Bíblia, eu falei aqui de Enoque, mas a Bíblia tem N nomes, N histórias de vidas, biografias de pessoas que, por seus exemplos de vida, estão na glória, e o seu exemplo, o seu estilo, a sua forma de viver nos ensina que nós só vamos nos manter no caminho errado, na postura errada, se nós quisermos. Porque olhando para essas vidas, nós vemos a fé que eles professaram, a piedade que eles viveram, a fidelidade que eles tiveram, as renúncias que eles precisaram fazer, e por isso eles foram agraciados, foram abençoados e estão na glória, e testemunho até hoje. A gente leu Hebreus tem a galeria, né, da fé. Então nós citamos aqui Abel, já falamos de Enoque, mas a Bíblia também fala de Noé, que construiu uma arca antes de cair uma gota de chuva sobre a terra. Então assim, não é uma fé em qualquer coisa, é alguém que realmente se entrega a um projeto. Nós temos a fé de Abraão, que deixou tudo para trás, para seguir um caminho que Deus foi mostrando a ele passo a passo. Não é, sai daqui, vai para tal cidade, lá vai acontecer isso, lá você vai se dar bem, lá você vai ser feliz, lá você vai ser abençoado. Não, é passo a passo. Seguir a Jesus é isso, é ouvir a sua voz. É como o povo no deserto, né? À medida que a nuvem andava, eles caminhavam. À medida que a nuvem parava, eles paravam. Isso chama-se obediência a Deus. Isso chama-se sensibilidade à vontade de Deus. Como a Deus a testemunhou aqui agora. Não é fácil você colocar isso em prática na sua vida. Deus, eu preciso tomar uma decisão. E eu quero, eu espero que o Senhor, que é o meu Deus, a quem eu confiei a minha alma na eternidade, me oriente, me dirija, me diga o que eu devo fazer. Às vezes a gente não faz essa oração. E quando a gente não faz, a gente não tem resposta. Mas quando você ora e confia, Deus responde, Jesus responde. Então nós vamos ver José do Egito, Moisés, Josué, Raabe, uma prostituta que decidiu tirar da sua casa as prostitutas e colocar lá os enviados de Deus, os espias. E assim esses homens e mulheres nos dão muitos exemplos de perseverança, de submissão, de humildade, de ousadia, de visão do reino, né? Nós estamos estudando a carta de Paulo, eu não tenho estado nas últimas aulas por conta da preparação para o batismo, mas são homens e mulheres que, olhando para a vida, para a biografia, para as experiências dessas pessoas, não é difícil nós sabermos se as nossas escolhas estão coerentes com alguém que quer chegar no céu, estão coerentes com a vida, com a escolha de alguém que realmente quer viver como esses personagens, né, que mostram os traços característicos dessas pessoas. Pode olhar isso, pega um herói da Bíblia, pega um expoente da história da igreja, mesmo depois dos tempos bíblicos, alguém que foi muito importante, alguém que foi muito relevante para a história da igreja, para o evangelho, para o reino de Deus. Você vai ver nessas pessoas santidade, você vai ver nessas pessoas compromisso, e você vai ver nessas pessoas fé. São 3 características básicas, e parece que hoje são as características que a gente menos vê na vida dos crentes. Repito, vida superficial, vida rasa, pouca experiência com Deus, pouca experiência com a oração, pouca intimidade com a palavra de Deus. Então, isso realmente não vai nos ajudar. Então é por isso que eu quero explorar um pouquinho esses segredos, né? Ou ensinos que nós podemos extrair da vida de Enoque. Enoque viveu num tempo que a Bíblia chama de um tempo de corrupção tremenda. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, o próprio Jesus disse, foi uma advertência
de como seriam as coisas nos finais dos tempos. E ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então foi nesse ambiente corrompido que Enoque andou com Deus. A Bíblia é clara, ele andou com Deus, foi reconhecido por isso e Deus o tomou. Coincidentemente, a Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Talvez essa seja uma sugestão para os nossos 365 dias do ano. Porque Noé foi capaz de servir a Deus numa geração corrompida, num ambiente corrompido, por toda a sua vida. Nós vamos encontrar depois menção dos filhos dele. Então era alguém que criou uma família, que teve uma descendência também aos pés do Senhor, no temor do Senhor. Andar com Deus não é uma coisa simples, não é uma decisão, é uma decisão acertada, mas não é uma decisão simples, não é um desafio comum. Às vezes a gente enfrenta desafios, por exemplo, profissional. Você enfrenta um desafio profissional, uma nova atividade, uma nova empresa, e um novo negócio, e aquilo não deu certo. Você abandona e parte para outro. Ou então a empresa te dispensa, você parte para outro. O curso que você escolheu não deu certo, você muda, né? As pessoas mudam até de casamento, não deu certo, o cônjuge troca, começa de novo. Mas quando a gente fala em vida espiritual, não tem caminho de volta. Nós não podemos recuar, nós não podemos pensar, não existe a possibilidade de desistência. Nós podemos sim recomeçar. Houve uma queda, houve uma falha, houve um fracasso, houve um lapso, recomeçar, mas continuar sempre olhando, sempre seguindo para frente. Nunca pensar em desistir, porque a palavra de Deus diz que aqueles que lançam a mão do arado e olham para trás, não são dignos do reino. Então, é uma caminhada sem retorno. E o diabo não quer que você inicie essa caminhada. E se você iniciou essa caminhada, o diabo não quer que você continue. Ele vai colocar empecilhos, vai colocar impedimentos, ele vai colocar desânimos, ele vai colocar dificuldades. E esse hino que nós cantamos, por último aqui, é um hino que fala muito disso. Como é que eu vou me alegrar quando a videira não dá fruto? Como é que eu vou ser grato? Como é que eu vou me alegrar se está tudo dando errado? Nós precisamos pensar no final da história. E eu falei isso hoje de manhã para eles também. Jesus morreu, os discípulos ficaram apavorados, desesperados, se espalharam, e 2 foram lá para o caminho de Emaús, encontra Jesus lá, outros foram pescar, Jesus vai lá, Jesus vai atrás daqueles que os corações estão fraquejando. Jesus não quer que você desanime, Jesus não quer que você o abandone. E muitas vezes nós estamos nos desviando do foco, nós estamos saindo do propósito, estamos indo mais longe do que deveríamos da presença de Deus, da vontade de Deus, da obediência à sua palavra. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar. E uma coisa que eu acho importante observar aqui sobre Enoque, é que Enoque não tinha a gama de recursos que nós temos hoje. Enoque, por exemplo, não tinha YouTube para assistir mensagem, ele não tinha o YouTube para assistir culto de casa, ele não tinha a Bíblia sequer para ler, ele não tinha nenhum outro livro para ler, não tinha discipulado para ele ir lá na sua casa, ou você ir na casa de alguém, numa célula, num grupo, e ser alimentado, e ser incentivado, e ser motivado. Não tinha nada disso. Mas isso não impediu de que ele fosse um homem fiel, de que ele seguisse a Deus. Por quê? Porque o propósito dele era agradar a Deus. Ele reconheceu em Deus. É por isso que a gente olha para um homem como Jó, e eu preguei aqui um dia desses, que Jó perdeu tudo. E um dia ele perdeu tudo, a sua história, a sua vida, os seus recursos, tudo. Mas ainda assim, ele diz, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Então como é que é essa fé? Como é que é esse andar, essa confiança absoluta? Você só vai descobrir quando você conhecer Deus. Quando você realmente conhecer quem é Deus, quando você reconhecer o que Deus já fez por você, então você será capaz de caminhar por Ele por qualquer caminho. Por mais escabroso que seja, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, você não vai querer abandoná-lo. Então, Enoque nos dá esse exemplo. E a pergunta que eu preciso fazer, faço para mim e faço para você refletir nessa noite. Você tem andado com Deus? Você tem buscado amar esse Deus? Você tem conhecido esse Deus? Porque assim, dependendo do estágio da sua caminhada, da nossa caminhada, uns estão há mais tempo, outros estão há menos tempo, outros estão conhecendo agora, não importa.
Mas o importante é o quão empolgado você está com esse Deus que você conheceu. O quão alegre, quão grato você está com esta salvação que você recebeu, que você ganhou de Deus. Com essa porta que Deus abriu para você, para te mostrar coisas que até então você nunca viu, nunca conheceu, nunca entendeu. Como eu disse, eu quero o céu, mas como é que é o caminho para lá? O que eu preciso? Como é que chega no céu? E o que me desvia do céu? O que eu posso achar que é bom, que é legal, mas que está me tirando do caminho certo, dos céus? Então a pergunta é, você tem andado com Deus? Como tem sido a sua vida de comunhão com o Senhor? Repito, não só aqui na igreja. Como é que tem sido a sua comunhão com Deus na sua vida pessoal, na sua vida privada? Como tem sido no seu trabalho, na escola, na faculdade, entre os amigos? Como é que tem sido a sua comunhão com Deus no seu tempo de lazer? No tempo que você não está na igreja, no tempo que você não está trabalhando? O que ocupa sua mente, o que te distrai? Como é que é a sua comunhão com Deus? Você mantém comunhão com Deus fora do ambiente da igreja? Essa é uma pergunta importante. Será que fora desse espaço, eu consigo manter comunhão com Deus? Eu desejo ter comunhão com Deus? Muitos têm dificuldade de entender essa expressão, andar com Deus. O que é andar com Deus? Repito, é um desafio. Andar com Deus é um modo de vida que se expressa nas nossas escolhas, se expressa no nosso comportamento e principalmente no nosso caráter. Quem anda com Deus manifesta a vida de Jesus, o próprio testemunho de Jesus na sua vida. E é por isso que as pessoas olham e eles percebem, alguma coisa está diferente na vida dele. Alguma coisa mudou na vida dessa pessoa a partir do momento que ele começou a andar com Deus. A partir do momento que ele conheceu a Cristo, a partir do momento que ele se tornou um filho de Deus, remido a caminho dos céus, as coisas mudaram. Então isso chama atenção. Quando uma pessoa escolhe andar com Deus, os seus valores e as suas prioridades mudam. O tempo, por exemplo, do culto é algo especial, é algo prazeroso, é prioridade na sua vida. Então, quando você olha para alguém que realmente está andando com Deus, você percebe que essa pessoa carrega esses traços que eu falei, um estilo de vida, características de alguém diferente. Os planos de Deus e os propósitos de Deus, de quem anda com Ele neste mundo, não são para esse mundo. A gente está apenas de passagem por aqui. Então, quem conhece Deus, quem anda com Deus, quem tem comunhão com Deus, ele vai passar por todos os percalços nesse mundo. Mas ele sabe que o caminho, o destino é outro. O nosso descanso não vai ser aqui. O nosso descanso não vai ser no próximo emprego. O nosso descanso não vai ser no casamento, viu, Daniel? Não vai ser no casamento. Pelo contrário, você vai cansar no casamento. O nosso descanso não vai ser nas férias. O nosso descanso não vai ser naquilo que eu mais desejo. Nós vamos passar pelo casamento, pelas férias, pelas dificuldades, pelas lutas, pela mudança de emprego, pela perda de alguma coisa, mas o nosso descanso está nos céus. Nós precisamos continuar olhando, desejando e focando nisso, porque se a gente espera o descanso em qualquer outra coisa, nós vamos nos frustrar. Nós vamos, essa é a palavra, nos frustrar. Então nós precisamos continuar olhando para Jesus. Aquele que anda com Deus, ele se torna filho de Deus. E eu acho que não tem um lugar melhor, uma condição melhor do que ser filho de Deus, né? Se nós que somos pais, o Evangelho diz, né? Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, nós que somos maus, né? Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele poderá dar coisas boas àqueles que o amam, àqueles que desejam, àqueles que lhe obedecem. Então, assim como Enoque, embora tenha vivido nesse ambiente de corrupção, e ele preservou a sua comunhão com Deus, eu creio que nós podemos também usar o seu exemplo, e mudar algumas atitudes, encarar algumas coisas de forma diferente. Por que Enoque não pecou? Ele poderia pecar, né? Todo mundo pecava, mas Enoque não pecou. Ele poderia se calar, e é isso que muitas vezes nós fazemos. Você pode se calar. O que eu posso fazer diante de tanta coisa errada? Será que se eu falar vai adiantar? Enoque não se calou. Ele cedeu às tentações e às seduções? Não. Poderia, elas estavam lá, elas estavam atuando. Toda aquela geração que se perdeu, toda aquela geração que não deu ouvidos à voz de Deus,
ouviu a mesma palavra, conhecia o mesmo Deus, só que a escolha foi diferente. Ele se rendeu aos seus contemporâneos, ele fazia o que aquele povo fazia, o que eles gostavam de fazer, é a máxima, né? Todo mundo faz, nada a ver, está todo mundo fazendo. Isso não é, isso é detalhe. A salvação está nesses detalhes. Ele alegou que a juventude, por exemplo, o atrapalhava de andar com Deus? Não. Então não existe desculpas para nós não andarmos com Deus. Não existe desculpa para nós não melhorarmos a nossa comunhão com Deus. Não existe desculpa para nós não andarmos e não seguirmos no caminho de Deus. Então assim, andar com Deus é obedecer às leis que Ele deu, Ele mesmo deu, para nos orientar. É preservar, mesmo quando as coisas pareçam, perseverar, mesmo quando as coisas pareçam contra nós. Eu falei, a gente acabou de cantar, a figueira pode não florir, pode não ter recurso, pode sofrer uma decepção, pode haver uma perda, pode haver muitas coisas, muitas tristezas, muitos dessabores na nossa vida, mas nós não podemos desanimar. Andar em comunhão com Deus é algo que a gente poderia ficar aqui horas falando das vantagens, das maravilhas de andar com Deus, de exemplos de homens e mulheres que andaram com Deus. Mas o fato é que nós não podemos andar com Deus apenas de domingo, e principalmente não só de domingo à noite. A nossa vida com Deus precisa ser uma vida constante. Nós precisamos estar com Ele todos os dias da semana, todas as horas do nosso dia. Nós precisamos estar com Ele o tempo todo. Ele está disponível, nós precisamos buscá-lo o tempo todo. Nós não podemos andar com Deus em público, como eu disse, e abandoná-lo no privado. Publicamente, eu sou uma pessoa, mas lá, sozinho, lá nas escondidas, eu não sou a mesma pessoa. Diante de Deus nós somos a mesma pessoa, porque Ele está vendo tudo. Mas a nossa caminhada com Deus precisa mostrar quem nós somos. Nós não podemos andar com Deus na bênção e esquecer de Deus na aprovação, porque a aprovação é que nos aprova diante de Deus. É justamente o que aconteceu com Enoque. Quando tudo estava dando errado, quando todo mundo estava andando na direção contrária, ele perseverou. E é por isso que ele foi visto como alguém que agradou a Deus. E é por isso que Deus o privou, o livrou da morte. Eu disse que a morte não é algo que estava no plano de Deus. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, com o pecado, entrou a morte. Então, tudo que Deus faz é por nos livrar da morte. Tudo que Deus preparou para nós é um caminho, é uma forma de nós não sermos penalizados pela morte. Mas pastor, mas tanta gente morreu, morre, mas ele vai ressuscitar. No fim, todos eles vão ressuscitar. No final, todos eles vão ressuscitar com um corpo ressurreto, glorificado. A morte não terá poder sobre aqueles que caminham com Deus, sobre aqueles que andam com o Senhor. Então, Enoque andou com Deus e ele agradou a Deus. Eu pergunto, será que pode haver uma razão mais nobre para nós vivermos? Será que eu ser o melhor motorista, eu ser a melhor dona de casa, a melhor professora, o melhor cidadão, é mais importante do que ser o melhor filho de Deus, o melhor homem, a melhor mulher, o melhor jovem, a melhor jovem que anda com Deus? Será que haveria uma missão mais importante para nós nessa vida? Repito, Enoque poderia falar, nossa, eu tenho tanta coisa importante para fazer, tantos desafios. É interessante você estudar a história dos dois Enoques que tem na Bíblia. Esse Enoque que nós estamos falando aqui é o Enoque filho de Jared, e existe o Enoque filho de Caim. Só de você saber quem é o pai dele, você já imagina a história dele. Jared, esse Enoque aqui foi 7 gerações depois de Caim. E se você olhar para as histórias desses homens, os nomes são semelhantes, mas as histórias são totalmente diferentes. Os desfechos são totalmente diferentes. E isso também nos leva a uma reflexão. Existe crente e existe crente. Existe gente caminhando e existe gente caminhando. Então, é ser crente caminhando em comunhão com Deus. Caminhando e priorizando, desejando agradar a Deus. Eu acho que não existe nada mais importante nesta vida. E da mesma forma que Deus olhou para aquela geração pervertida e viu Enoque, e desejou e trouxe Enoque para si, e poupou Enoque da morte, a Bíblia diz que Deus ainda olha para este mundo. E infelizmente Paulo diz que ele olha e vê homens que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Isso é uma coisa para nós nos preocuparmos. De que lado nós estamos? São dois grupos, são dois perfis, e são dois futuros distintos. Então nós precisamos saber e nos posicionar. Em quem nós estamos? Nós estamos naquele grupo que Deus olha e se agrada, ou nós temos nesse grupo que Deus olha e fala que são mais amigos dos desejos, dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus? Então, como é que nós fazemos para andar com Deus, partindo aqui para a nossa conclusão? Primeiro, renunciando aos nossos próprios desejos, renunciando às concupiscências. Concupiscência é tudo aquilo que nos atrai, tudo aquilo que incendeia os nossos desejos. Então a gente precisa tomar cuidado com as concupiscências, com o que nos move, com o que nos atrai, e substituir isso por um desejo de servir a Deus fielmente, de viver segundo a vontade de Deus. Repito, não é fácil, mas nós precisamos exercitar, nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a pedir ajuda, a pedir socorro para Deus. Porque quando nós pedimos socorro, nós pedimos ajuda, Deus estende a mão e nos ajuda. Não importa onde você esteja, não importa a gravidade do que você tenha feito, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a nossa oração, e Deus tem misericórdia de todos aqueles que se apresentam diante dele com o coração quebrantado. Se há arrependimento, há esperança. Se há arrependimento, há restauração. Se há confissão e abandono, há vitória em nome de Jesus. Nós podemos ser motivados pelo amor e nos esforçar pelo mesmo testemunho de Enoque. Não que a gente espere uma medalha, né? Eu quero ser o crente mais piedoso para ser recebido, para ser reconhecido, não. Mas a inspiração desses homens e dessas mulheres, que seja realmente uma referência para nós. Puxa vida, eu oro tão pouco, eu quero orar um pouco mais. Eu oro para a experiência de Ana, aquela mulher que orava, aquela mulher que chorava, aquela mulher que clamava, e Deus se compadeceu dela, Deus ouviu a oração dela, Deus deu um filho para ela. Será que eu não consigo ser alguém que ora, pelo menos para falar para Deus: Deus, a minha vida está uma desgraça por isso, por isso e por isso, eu estou em desespero por isso, por isso e por isso, eu não consigo isso, nem isso e nem isso. Pelo menos isso Deus precisa ouvir de você. Pelo menos isso Deus precisa ouvir de nós, que nós queremos, nós precisamos, nós desejamos a ajuda dEle. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode todas as coisas, e eu creio que o Senhor pode me ajudar, e eu creio que o Senhor vai me ajudar. Então, assim, andar com Deus é esse desafio, é esse desejo. Se nós formos fiéis e andar com Deus todos os dias, um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Um dia nós conhecemos Enoque, e vamos descobrir, a palavra de Deus nos dá esses vislumbres, mas nós vamos poder conversar com Enoque, e saber da sua experiência, conversar com Abraão, conversar com Josué, conversar com Moisés, conversar com José. José, foi fácil para você resistir àquela tentação? Foi fácil para você não negar a sua fé? Eu estou lendo um livro que a Neuza deu para a Neia de presente no último aniversário dela, chamado O Céu Reina, e é um livro que conta a história de Daniel. Então, assim, o nível de riqueza para demonstrar para nós que não tem situações em que Deus não está no controle. Pode ser difícil, pode ser angustiante, pode ser eletrizante, pode ser terrível, pode ser qualquer coisa, mas no fim você olha e diz assim: Deus continua no controle, o céu continua reinando, e assim será. Vale a pena andar com Deus, vale a pena andar em comunhão com Deus. Quanto mais próximo de Deus, a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo da santificação, mais próximo de uma vida de comunhão, mais próximo de uma vida piedosa, mais próximo de uma vida de serviço, é bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês antes de nós cantarmos o hino para finalizar. Eu não sei, eu quero falar especialmente para os jovens agora, jovens, adolescentes. Eu não sei como é que anda a vida de vocês de comunhão, eu sei que é muito, muito difícil, eu passei por isso. A luta de um jovem, de um adolescente é muito grande, porque dependendo da idade, os conceitos ainda não estão bem formados. Então existe muita dúvida: o que eu quero ser? Vou casar, não vou casar? Com quem eu vou casar? Será que eu vou casar?
Será que eu vou conseguir? Então, se muitas dúvidas surgem na cabeça de um jovem casal, é o início de um relacionamento, de dificuldades, de aprendizado, de adaptação. Então, são circunstâncias em que muitas vezes surgem essas dúvidas. Não existe outro caminho que não andar com Deus, se aproximar dEle. E como eu disse há pouco, se aproximar dEle, confessando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Agora, reconheça, a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, é preciso ter uma vida de compromisso, é preciso ter atitude. É preciso escolher e perseverar na sua escolha. Deus vai ajudar, Deus vai socorrer. Mas não brigue com Deus. Não fique um pouco aqui, um pouco ali. A palavra de Deus fala de o pé em duas canoas. Não é possível adorar a Deus e a outro Deus. Jesus fala Mamon, mas ele está falando aí da riqueza, mas qualquer outro Deus. Qualquer outro ambiente. Sabe, o esoterismo, a mídia, a fama, o prazer, são outros deuses. E esse caminho não leva para a comunhão com Deus. Afasta da comunhão com Deus. Então busque isso. Peça ajuda, peça graça. E eu vou orar por vocês também agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que o mundo em que vivemos é um mundo corrompido, porque o Senhor disse que assim seria. E nós estamos, Senhor, aguardando a sua volta, o dia em que o Senhor virá para nos libertar, Senhor, deste mal, desta corrupção, do pecado, da dor, do sofrimento que esse mundo nos oferece. E à medida que esse tempo, Senhor, se aproxima, os desafios são ainda maiores. E muitas pessoas têm se perdido, muitas pessoas não têm perseverado, muitas pessoas têm perdido a coragem, têm abandonado o seu compromisso. E nós sabemos, Senhor, que sem andar diante do Senhor, em comunhão com o Senhor, próximo do Senhor, nenhum caminho nos leva aos céus. Por isso nós não podemos perder o Senhor de vista. Segura, Senhor, as nossas mãos. No vale mais profundo, na noite mais escura, nas maiores dúvidas, nas maiores tentações, o Senhor está conosco. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. O Senhor prometeu que seria aquele que jamais nos abandonaria. Ainda que todos, até mesmo uma mãe, abandonasse o seu filho, o Senhor não faria isso. E nós precisamos crer, nós precisamos continuar nos lembrando disso. Nas horas em que estivermos sendo tentados, nas horas em que acharmos que não é possível continuar, nas horas em que acharmos, Senhor, que vale a pena experimentar, que vale a pena, Senhor, tentar algo diferente, que não seja a obediência à Tua palavra, que o Senhor nos livre dessa escolha, que o Senhor não permita que os nossos passos sejam, Senhor, por terrenos perigosos, escorregadios, que o Senhor nos preserve, Senhor, do mal, da tentação. E eu coloco todos os jovens e adolescentes, Senhor, desta igreja, na palma das Tuas mãos. Aqueles que estão, Senhor, titubeantes, aqueles que estão com medo, aqueles que estão, Senhor, brincando, que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor segure, Senhor, nas suas mãos. Que o Senhor se mostre como um Pai amoroso, Deus cuidadoso, mas que exige e que espera a obediência e fidelidade dos seus filhos. Abençoe este caminho para nós, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo ao nosso coração, para nos ajudar, Senhor, nos desafios. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.